Então, boa noite a todos e todas. Hoje, dia 29 de fevereiro de 2024, nós estamos realizando nossa primeira reunião deste ano, com os professores, tutores do curso Ciência 10. Primeiramente, então, a gente vai fazer, eu convido a Alex para fazer a apresentação, depois a gente segue com a pauta de discussão. A Alex vai trabalhar conosco nessas duas disciplinas do módulo 1, para realizar a sua pesquisa de doutorado. Então, Alex, por favor, podes fazer a tua apresentação. Então, boa noite a todos e todas, como a professora Denise falou, eu me chamo Alex, eu sou licenciada em Química e mestra em Ciências e Tecnologias na Educação, e estou me encaminhando aí para o meu segundo ano no PPGEC, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências. Durante aí a minha jornada, eu fui professora substituta no IFE, e durante um breve período eu fui professora substituta também na EQA, na FURG. E aí, por meio desse período, que eu tive na FURG enquanto docente, eu tive o prazer de conhecer a Liliane, a Denise, a Ana Laura, e elas me instigaram a realizar a minha pesquisa no C10, já que a minha proposta de tese de doutorado, ela estava alinhada com o ensino por investigação. Então, eu e minha orientadora organizamos a pesquisa, submetemos para o Comitê de Ética no final do ano passado, o projeto passou pelo Comitê de Ética, então iniciamos agora a pesquisa esse semestre. Vou acompanhar as duas últimas disciplinas do módulo 1, do C10, então vou acompanhar a professora Ana Laura e a professora Maria do Carmo. Vou fazer toda a parte de análise dos planos de aula, e isso vai compor um dos corpos da minha investigação. E na quarta disciplina do módulo 1, eu vou acompanhar a professora Liliane e o professor Fábio, e nessa etapa eu vou focar um pouco mais na experiência dos estudantes com o ensino por investigação em sala de aula. Então, a minha intenção é entrevistar a maior quantidade de professores, que desenvolverem as atividades em sala de aula, e aqueles que, claro, não puderem participar da entrevista, que respondam um questionário, e que eu possa também analisar a parte do relato deles, durante essa etapa. E aí vai ser uma das análises da minha tese, a parte empírica da minha tese, e depois vão ter os estudos teóricos que vão emergir a partir daí. Então, vou acompanhar aí essas duas disciplinas, aí já no semestre que vem, não sei se eu vou continuar por aí, Denise? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu goste e continue, Denise? Eu acho que tu vai gostar e vai continuar. Assim como também nós vamos gostar da tua presença e dessa troca, Ainda mais que é uma pesquisa dentro do curso, eu acho que vai ser bastante rico, assim, para nós, Tu trazer também os teus estudos teóricos, e a tua percepção em relação ao andamento do curso, e as atividades investigativas, enfim, ao todo, Eu até comentei, acho que foi com a Liliane, durante a disciplina que eu fiz com ela no doutorado, semestre passado, de que é uma pesquisa quase que não há, não tem outra pesquisa nesse gênero. Eu vi a publicação de uma tese no início desse ano, mas focou na análise documental, e não na experiência dos participantes com ensino por investigação. Então, é uma pesquisa inédita. Sim. Se ninguém defender antes disso uma tese com essa mesma temática, que eu acho difícil, é uma tese inédita. Isso contribui bastante para mim, para a minha formação enquanto professora, enquanto pesquisadora, e também para o curso, da visibilidade. Então, isso é muito bom. Com certeza, Eu também, nós temos um grupo até de coordenadores, do C10 a nível nacional, e eu não vi ninguém colocar mesmo alguma pesquisa, nem mestrado e muito mais no doutorado, Então, essa que eu vi, essa tese, foi defendida na URGS. Foi defendida na URGS, mas é uma parte bem documental, assim, não entra em aprofundamentos metodológicos, nada disso, é uma análise bem documental mesmo. Então, é bem diferente do enfoque que a gente quer dar. Então, sucesso, Tomara. Vamos nas trocas, vamos compartilhar.
Bom, obrigada, então, Alex. Pela nossa pauta, sugestão ali de pauta, né, que foi colocada no grupo, pensou-se iniciar pelo cronograma das disciplinas, que é as próximas 2 disciplinas do módulo 1, tá? Então, a disciplina 1, com a Ana Laura e com a Maria, e a disciplina 2 com a Liliane, o Fábio, né? E eu acabei também me reunindo ainda com a Liliane e com o Fábio, então vou estar ali com eles, né? Contribuindo o possível. O nosso cronograma, deixa eu ver aqui, o cronograma, deixa eu abrir. Ah, tá aqui. 6, achei. Muitas janelas abertas. Então, já está compartilhando com vocês, né? A disciplina, todos conseguem ele visualizar? Sim, Denise. Tá, a disciplina 3, né? As 2 disciplinas são de 30 horas, né? A disciplina 3, que é hora de perguntar e propor. Então, aqui é a constituição do plano de aula, que agora a Maria e a Ana também vão fazer essa apresentação, que tem um término, né? Então, começa agora 4 de março e vai até 1º de abril ali. E a disciplina 4, que inicia dia 25 de março e vai até 22 de abril, com a Liliane e o Fábio, né, à frente da disciplina. E depois a gente tem o módulo 2, que aí a gente fala na nossa reunião ainda, mas acho que a gente já pode começar a nossa conversa, que eu, pelo menos pode seguir, aí cada um, se quiser opinar, pela pauta, e eu havia colocado a apresentação da disciplina do módulo 1, da disciplina 3, no final, aí não sei se a Maria e a Ana já querem fazer a apresentação agora, querem falar sobre a disciplina ou querem deixar mais para o final? A Maria pediu aquele momento que ela estava no centro, mas a gente pode Isso. apresentar agora. Porque a gente está mais descansada, vocês sabem que eu vou me cansando, né? Tá. O problema dos aposentados é o cansaço. Tá bem, então nós vamos então fazer, né? As gurias vão fazer a apresentação da disciplina, né? Como vai ser trabalhada. Nós já fizemos uma reunião também, né? Nós já tivemos uma reunião, nós 5, né? Liliane, eu, o Fábio, naquela primeira não estava, mas, enfim, depois nós conversamos com o Fábio, a Maria e a Ana, né? Depois fizemos outra reunião também, o Fábio, eu, a Lili, já pensando na outra disciplina. Então, surgiram algumas ideias, né? E até em relação ao acompanhamento, assim, dos tutores na disciplina, uma aproximação maior também, né? Tudo que a gente fez uma análise do que aconteceu nas 2 primeiras disciplinas, né? E depois eu também vou falar a questão do quantitativo de alunos que nós temos para o módulo 2, né? Então, o que a gente pode melhorar, né, em termos de comunicação, em termos de feedback, em termos de acompanhamento dos estudantes, o que nós fizemos, o que nós podemos ainda melhorar e modificar, certo? Então, né, nessas reuniões nós também conversamos sobre isso. Então, eu passo agora para a Maria e para a Ana. Então, eu vou lá, a nossa disciplina, Maria e a Alex me ajudam, né? É hora de propor e perguntar. Então, nós fizemos bem em cima da questão problema, né? Aí nós temos um plano de aula que nós fizemos. Você mudou aqui, Alex? Sim. Ah, tá. Alex é um espetáculo. Aí, não sei o que vocês pensam, a gente mostra como é? Eu acho que, para vocês terem uma ideia, não é? A disciplina, ela se sintetiza a elaboração de um plano. Né? É isso que ela vai fazer ao longo das 30 horas. Organizar com os estudantes um plano de aula de uma atividade investigativa. Não é?
E pelo que a gente entendeu, eles fizeram anteriormente a questão problema e eles agora vão elaborar de outras AIs. Agora, a AI, para mim, é inteligência artificial, né? Então, eu tenho que pensar um pouco. Outra questão problema. Né? Então, para isso, como quando nós nos reunimos para ver a disciplina, o plano de aula do curso, no nosso entendimento, não tinha absolutamente nada de atividade investigativa. Nada. Tá? Era uma aula tão conceitual como qualquer outra. Não é? Então, nós mudamos o plano de aula, nós três, por iniciativa da Ana, depois a intervenção da Alex e eu, nós mudamos o plano. Tá? Mas é isso, se eu entendi bem, não é, meninas? É isso que eles vão fazer. E a nossa disciplina também chegou ao entendimento já no final da... Maria, travou. Bom, vou continuar. Vou falar para ela que travou aqui no grupo. Travou. Ela estava sem internet, pode ter acontecido alguma coisa. Uhum. Então, vamos mostrar o plano de aula. Para iniciar, eu queria iniciar com a questão problema, porque foi algo que a gente sempre se questionou, né? Então, eu vou colocar para vocês a questão problema e vocês nos coloquem o que pensam sobre isso. A nossa questão problema é: existem vampiros no Rio Grande do Sul? O que isso traz para vocês? Segundo o André Bianco, um grande escritor de livros de terror do Rio Grande do Sul, sim, existem vampiros portugueses. Tem vários vampiros no Rio Grande do Sul. Mas, estou brincando porque eu conheço a dinâmica de vocês e eu sei que a ideia de levantar uma questão é justamente isso. Se está preparado para o inesperado, né? Exatamente. Mas o que a gente pensa quando pensa assim, existem vampiros? Eu comecei com a questão problema, Maria. Eu fiz a questão problema para eles antes de mostrar o plano. Existem vampiros no Rio Grande do Sul? Que conceitos a gente pode pensar quando fala, sem ser porfilia, tá? Olha como eu estou sabida. Eu adoro fazer plano de aula. Eu falei isso para a Maria, e fazer junto com a Maria e com a Alex foi uma maravilha, porque aí eu fui peguei outro podcast hoje, que foi da semana passada. A gente aprende tanto, mas tanto, que, olha... Ela vai ser entrevistada pelo Átila Marino para falar sobre os vampiros no Rio Grande do Sul. Mas, então, para entender o que é uma questão problema num plano de ensino, o que vocês entendem nessa questão? Chegasse para os alunos e falasse: existem vampiros no Rio Grande do Sul. Só quero complementar algo. Essa questão problema não é minha, é de uma aluna que fez a disciplina comigo, só que ela fez: existem vampiros? Maria e eu e a Alex mudamos para o Rio Grande do Sul e fizemos diferente do dela, mas a ideia foi dela. Uhum. Da Vitória, viu, Carla? A Vitória do Douglas. Sim, eu lembro dela comentar isso no PIBID. Eu já ia abrir o plano aqui, vou abrir o plano, já que não... Vou aumentar um pouco. Então, em cima da estrutura... Vocês me ouvem? Sim. Em cima da estrutura que eles mesmos mudaram, as meninas tiveram um trabalhão para manter a estrutura do plano vamos dizer que, tecnicamente, o formato do plano colocado pelo grupo, pelo curso, né? Mas nós mudamos todas as caixinhas, com exceção dessas palavras, plano de aula.
Não é? Então, aí a questão problema. E aí, olhando a Mafalda, ajuda a pensar sobre o que nós estamos falando? É algo atual, com certeza vocês ouviram hoje no rádio, ouviram hoje na TV, no jornal, é algo que está falando o tempo todo. Por quê? Porque uma das ideias da questão problema é exatamente o contexto dos alunos, não é? E essa é uma questão muito atual, muito presente na vida de cada um de nós. Não é? Os vampiros estão soltos por aí. Olhando a imagem da Mafalda e o que ela fala, vou pôr o que ela fala. Ante um problema global, cuidar-te é cuidar-nos. Essa imagem eu usei no ano passado, eu acho, em alguma live, com a questão da pandemia, para dar uma pista para vocês. O que será que a Ana quer discutir em ensino de ciências a partir dos vampiros? Vou indo, Maria, porque tem a dengue, Thalissa, é isso mesmo. A dengue. Não é? Então, o outro tema do plano, como colocado por eles, é isso: o que o aluno poderá aprender com essa aula, não é? E lá eles tinham os conceitos da ciência, não é? Não me lembro, mas era completamente conceitual, não é? Então, nós pusemos aqui alguns que nós três pensamos, não é? Diferença entre epidemia e pandemia, e também podia ser endemia também, não é? Que é outra palavra. Histórias e lendas sobre vampiros no Rio Grande do Sul. Relação do Aedes aegypti com os vampiros. Como o mosquito da dengue do Egito chegou no Brasil. Modos de prevenção para a dengue. Uso dos repelentes nas diferentes faixas etárias. Ação dos repelentes, não é? Foram algumas das nossas ideias. É claro que poderíamos completar com outras, e se vocês tiverem sugestão, esse vai ser o plano que nós vamos apresentar para eles como o plano que nós construímos, imaginando uma atividade investigativa. Não é? Então, obviamente, isso pode ser alargado. Não é? Um pouquinho antes, Ana, também temos que falar que o planejamento da atividade de investigação pelo curso era de 2 horas, não é? E nós pensamos, isso tu não faz uma atividade investigativa em 2 horas de jeito nenhum. Então, sugerimos que 2 semanas eles vão trabalhar a partir desse tema, não é? Que envolve os alunos, a apresentação de trabalho em grupo e coisas desse tipo, não é? E depois, conhecimentos e questionamentos, não é? Também, que era para pôr isso, nós supusemos, então, para ter no plano, mas a ideia é exatamente que os nossos colegas estudantes, na medida em que eles têm esse plano, eles podem completar, não é? Com algumas questões, e essas foram questões que nós fizemos, não é? O que são vampiros, a dengue é uma epidemia no Rio Grande do Sul, porque o nome do mosquito é Aedes aegypti, acho que é o nome científico, né? Acho que como o mosquito veio para o Brasil, por que tem pessoas que são mais atacadas pelo mosquito que outras? Como podemos nos cuidar se ficarmos doentes? No caso de sintomas, podemos nos automedicar? Como nascem os mosquitos da dengue? Qual a água preferida pela fêmea do mosquito da dengue? Ah, pela fêmea. Porque a fêmea do Aedes aegypti coloca os ovos em água parada e limpa. Ah, também aí tem um problema, né?
Quanto tempo demora para nascer um mosquito? Quais são as políticas públicas de proteção contra a dengue? O mosquito macho da dengue também é vampiro? Depois eu tive outra. O mosquito nasce com o mesmo tamanho do mosquito adulto? Ou ele vai crescendo ao longo da vida? São todas coisas que eu não sei, não é? Então, vamos colocando exatamente questões, suposições, né? Ou questões que nós mesmos tínhamos na medida de fazer isso com os estudantes, não é? E aí, as estratégias e recursos da aula, né? Imaginando um trabalho de ensino por investigação, como nós entendemos que possa ser, embora possam ter diferentes formas, obviamente, que é o levantamento das questões trazidas pelos estudantes relativa à questão problema, a categorização das questões dos estudantes, ou seja, a organização em diferentes temáticas, e o trabalho organizativo, o trabalho investigativo com os estudantes, não é? Por grupos, nós aqui colocamos como sugestão, não é? E ainda eu acho que falta, Ana, agora olhando, é pensar na apresentação dos resultados, não é? Na discussão dos resultados e na apresentação disso, como estratégias de aula. Eu não sei se está mais abaixo, né? Não tem, mas depois eu resolvo isso. Senão Qualquer sugestão de vocês, ela é muito bem aceita e não tem, não é? Porque é um plano construído no nosso coletivo, não é? Nós tivemos essa ideia, pode ter equívocos, obviamente, e estamos totalmente abertos à manifestação de vocês. Ele não está fechado, né? Vê que tem uns errinhos que passam. A Alex viu um pouquinho antes, arrumou. Agora tem esses. Vamos ver o mais. Fui eu que pus para mostrar que tinha erro. Mentira, tá? E aí também pedia para ter recursos complementares. A Ana fez uma pesquisa muito bacana, não é? De vídeos, de livro, podcast, texto. Que mais que a gente achou, Ana? Está ali a nossa. Está ali, ó. Experimentação. Tem um conjunto de textos, não é? Que é muito legal para poder ser trabalhado, né? Obviamente, para nós também é sugestão aqui, só para mostrar para eles como fizemos. E daí também ter uma experimentação, né? Por conta das raízes que eles têm trabalhado, sempre tem essa questão da experimentação no ensino por investigação, né? E aí é muito legal essa experimentação, que é a construção de uma mosquitoeira, ou mosquitérica, que significa uma mosquitoeira genérica, que é muito legal, e que a Ana e eu queremos construir, não é? Para exatamente mostrar para eles, não é? E para vocês, obviamente, também, não é? Que é como fazer uma armadilha para os mosquitos. E aí tem mais, espera aí. Tem mais? Tem mais um quadradinho embaixo. A avaliação por investigação, como a gente enxerga, né? E também eu acho aqui que podia ser aumentado também, não é? Eu acho que tem também todo um parecer desse envolvimento dos alunos com o trabalho, e, sem dúvida, essa ideia concreta, não é? De um resultado, construção de uma narrativa, Minha Vida de Aedes aegypti, para que os estudantes, como mosquitos, descrevam sua trajetória do nascimento ao fim da sua vida, imaginando-se, não é? Acho que tem que botar aqui, imaginando-se mosquitos, né? Podia imaginar sendo uma fêmea e tendo que pôr ovos, ou sendo um macho, ou sendo, né, um ovo, né? Essa é a ideia da Ana, né? Que eu acho que aqui também poderia ter isso, né? Também a questão da avaliação, uma avaliação a apresentação dos resultados do que eles pesquisaram, né?
do tipo de trabalho em aula, não é? Como é que foi esse envolvimento de todos os alunos por conta da temática, não é? Eles participaram, se engajaram, não é? Algo nesse sentido, acho que podia ter ser colocado nisso, né? Uma avaliação da participação dos estudantes, de cada um deles, não é? Então, tá. Viu, Carla, que também tem a origem de vampiros e lobisomens, e tem as lendas dos vampiros no Rio Grande do Sul. Então, esse Conselheiro X aí tem um monte de histórias, e esse Contos, os Vampiros de Tramandaí, tem vários, é muito legal. Então, tem vampiros no Rio Grande do Sul e tem a fêmea do mosquito da dengue. Nós temos também uma escritora de Rio Grande, que faz parte aqui do Mulherio das Letras aqui de Rio Grande, a Jaqueline Machado. Ela é advogada, mas ela também é formada em letras, e ela é uma mulher que escreve sobre vampiros. Todos os livros dela de terror são sobre vampiros, é bem interessante o trabalho dela. E quando a Ana tinha caído, Ana, eu tinha falado, Maria, eu tinha falado para a Ana do André Bianco, que também é um escritor gaúcho, que escreve só sobre vampiros. Legal. Talvez poderia até... É uma coisa que o professor pode fazer em sala de aula, ou seja, daqui a pouco ele não consegue capturar a curiosidade daquele aluno que não gosta muito de ciências, mas ele pode começar, inclusive, como vocês fizeram, por textos, por lendas, mas também de autores gaúchos, que aí eu acho que realmente traz a interdisciplinariedade aí do tema da leitura, da escrita e da valorização dos escritores do Rio Grande do Sul sobre o tema vampiros. Obviamente que vão surgir aí outros artigos e outras coisas sobre o tema do Aedes aegypti, da dengue, e aí eu fiquei, como aluna de vocês, curiosa e preocupada com o mosquito da dengue. Para mim, me veio a seguinte pergunta. Fala que eu já vou anotar aqui para colocar. Para mim, me veio a seguinte pergunta: e se algum cientista conseguisse descobrir uma forma de retirar esse vírus da dengue para que esse mosquito não fosse mais um vetor? Porque aí a gente pode entrar também nas questões ambientais e de sustentabilidade, que todo ser vivo no ambiente tem um papel importante na teia, né, ambiental. E porque senão isso foi muito, me tocou muito quando vocês colocam, né, o aluno, minha vida de Aedes aegypti. Nossa, vai ser uma vida muito triste, ele vai ser rechaçado, ele vai ser perseguido, ele vai ser humilhado, ele vai ser considerado um monstro, porque ele carrega um vírus. Exato. Né? Então, são coisas que surgiram assim, enquanto eu estava ouvindo o plano de aula de vocês. Claro, e o Fábio coloca a discussão da vacina, não é? Sem dúvida, está aí colocada a vacina, não é? E acho que assistindo o Átila Marino, não sei se é o mesmo programa que a Ana, não é? Não, nesse texto que nós vimos da mosquitoeira, existe um fato sem explicação, que é, possivelmente, por que estão vacinando as crianças de 10 a 11, né? Que nessa faixa etária são muito mais suscetíveis à mordida do mosquito. Então, por isso que esse grupo que produziu essa mosquitoeira dá essa informação. Aí eu pensei, bom, vai ver que é por isso que estão escolhendo essa faixa etária, não é? Para especialmente vacinar. E a outra coisa assustadora que apareceu é sobre a questão do vírus. Eu agora não lembro, Carla, mas é uma coisa assim assustadora, que é o vírus permanece. É muito recente isso, assim, eu assisti a 1 ou 2 dias, não é? E o Manuel disse, olha só que coisa, alguma pesquisa que foi feita, não é? Assim, academicamente, não é? Dentro do campo, dizendo isso. Eu não sei se tu ouviu falar. Não, Maria, eu nem tenho, não tenho profundidade para o tema
da dengue, algo né? assustador Mas é assim, que sobre é o modo como o vírus se mantém. O vírus, né? O Mas que eu isso que tu falas é muito interessante, Carla. vou É colocar. muito legal, porque eu acho que a gente tem que mudar a narrativa. Ana, é muito legal a tua ideia, mas o que a Carla fala também. O que eles vão contar? Que eles nasceram, que eles morderam alguém ficou doente. Não é legal, a gente vai ter que mudar essa avaliação. Talvez a avaliação ser somente apresentar os conhecimentos, né? Não, mas eu acho que é interessante essa ideia, assim, de avaliar. É super interessante, mas eu acho que a gente tem que ver como Pode fazer. fazer uma virada de chave, né? Ou seja, tentar fazer uma Exato. virada de chave em que esse ser vivo que é o mosquito, que sim, provoca uma série de problemas, ele, na verdade, está trazendo uma interação parasitária, uma interação ecológica com um vírus, e que, então, o grande vilão da história não é exatamente ele, é o vírus. É o vírus, né? No entanto, a história que a gente está pedindo é exatamente essa, né? É de sofrimento, tristeza e morte. Exatamente, extermínio. Os exterminadores egípcios. Nós vamos estar com a mosquitoeira, ele vai ver a mosquitoeira, não é? Mas O se a Igor gente levantou a trabalha mão. isso na educação infantil, eu acho que também está legal, porque as crianças se envolvem nesses processos de querer ajudar, de querer limpar, só que a gente sempre tem que tomar esse cuidado de Muito sempre bom alerta, nas muito bom. ciências trazer o contraponto ecológico, né? Exato. Do que é, por exemplo, a outra pergunta, o que aconteceria no ambiente, no ecossistema, se todos os Aedes aegyptis fossem retirados? O vírus desapareceria? Ou ele iria para outro animal? Do jeito que ele está resistente, ele ia achar outro animal, não é? E o mosquito? Eu não sei, é uma pergunta que eu não tenho resposta, é uma pergunta... Claro, nem eu. Essa ideia do ensino investigativo, mas o Igor levantou a mão. Não, é rapidinho, tentando contribuir um pouco com a discussão também. Eu acho que é bem importante isso que a Carla levanta, né? Porque a gente precisa também pensar que, novamente, como a Carla disse, cada ser vivo tem uma função ecológica no meio ambiente, né? Então, por que agora, e aí vem acho que é uma coisa importante também, o Aedes aegypti está fazendo essa transmissão, ele está atuando como vetor da dengue para o ser humano. Então, onde é que o ser humano também está agredindo todo esse processo e está indo, né, no lugar em que esse mosquito estava antes lá, tranquilinho, bonitinho, fazendo a sua atividade ecológica de forma, vamos dizer, sem, né, fazer esse movimento de agredir o ser humano em si. Porque aí também a gente pensa numa questão de que todas essas, vamos dizer, doenças, de um modo geral, elas também servem como um movimento de estagnação do crescimento de algum grupo de espécies, né? Não estagnação, mas controlar. A palavra certa é controle populacional. Controle populacional, então, e a gente, enquanto humano, a gente acaba olhando para aquilo e nos retirando desse processo, né? Então, a gente também é uma espécie que convive e que vive dentro desse ambiente e a gente precisa ser controlado enquanto crescimento populacional. E por isso que a gente tem visto cada vez mais doenças, né, que estão, né, nos acometendo. Então, acho que é importante pensar nisso. Outra coisa que eu pensei quando começou lá o plano, a gente já conversou sobre a dengue na escola, né? Então, por isso, talvez eu tinha passado um pouco isso. Mas quando eu estava na universidade, geralmente o que vem a questão de vampiros são os morcegos. Sem e dúvida. Aí eu também fiquei pensando na questão dos morcegos, né? Porque é uma questão que também pode surgir, né? Então, existem... Porque quando vocês perguntaram, existem vampiros no Rio Grande do Sul? E eu digo, show, né? Vamos olhar também para os morceguinhos lá,
para entender a função ecológica, por que o morcego, né? Porque também tem a questão dos morcegos que são hematófagos, também tem morcegos que são frugívoros, né? Essa diferença ecológica entre eles é interessante de entender também, né? Então, isso é um outro movimento. E com relação à construção da narrativa, eu achei super legal, mas também nesse viés aí de tentar pensar uma importância ecológica, porque daí eu acho que talvez dá para trabalhar todos esses itens que foram sendo colocados, mas aí chega na questão e fazem eles pensar outra coisa. Tá, eu sou um mosquito, mas eu não sou vilão. Qual é a minha função? Entende? Não é só transmitir, porque daí eles vão ter que ir em outros movimentos. Não é só transmitir um vírus, não é só ser vetor viral, mas também e aí vai, né, buscando outras informações e adquirindo novos conhecimentos para além da dengue. Muito legal isso, muito legal, muito bacana essa compreensão de vocês como biólogos, adorei. Eu queria colocar a questão dos morcegos, eu concordo, Igor, mas quando vai para a imagem da Mafalda, ela nos encaminha para a dengue, que foi o que a Thalissa fez, dengue. Na hora a Thalissa falou, né? Outra questão que eu queria falar sabe por que eles estão atacando mais? Eu estou muito sabida de dengue, muito sabida. E tem aí, ó, depois se você quiser entrar, tem aí os 3 elementos, um podcast dos 3 elementos, e aí eles explicam. Em 1970, ou na década de 70, foi feito um plano dizendo que não, se tivesse o aquecimento global, aumentaria o número de mosquitos. E foi isso. O que aconteceu esse ano? Foi o maior aquecimento do país. Então, por isso que está tanto assim, porque é o que ela gosta da água, que agora também não é só tão limpa, porque ela põe nas bordas e tal, e aí tem isso, a questão do aquecimento global, e que na pandemia a gente não ouviu falar da dengue, porque a gente ficava dentro de casa, e não sei se os pratinho da gente de água ou qualquer outra coisa que a gente deixa água, ficava quietinho ou a temperatura estava diferente. Mas também tem uma questão que eles falaram, se desde 1970, o que está acontecendo? Aí nesse podcast eles dizem, os prefeitos começaram a diminuir aí as questões de política pública, né? Diminuíram o investimento para essa prevenção. Mas eu acho que a gente podia ir para outra parte, porque a gente precisa mostrar mais a aula. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ana. Muito bom, muito legal. Depois a gente pensa que outra sugestão a gente pode ter. Ana. Oi. Só queria tirar uma dúvida. Porque como a disciplina 3, eles vão fazer esse planejamento, né? E na disciplina 4, eles vão desenvolver esse plano na sala de aula. E aí eu fiquei com uma dúvida, assim, se vocês já pensam em solicitar para eles o contexto que eles vão desenvolver, se é ensino fundamental, ensino médio, e também ali a questão do número de aulas, porque como a outra disciplina já começa no dia 25 de março, eu acho que seria interessante eles já pensarem no contexto de aplicação também, né? Porque é uma disciplina de 30 horas em que eles já vão começar logo no início o desenvolvimento do plano de aula. Então, não sei se vocês... Então, acho que pode incluir no plano isso. Mas na proposta do C10, é de que eles vão fazer o plano com a gente e aplicar com vocês. Sim. Não, exatamente, Ana, só que a minha dúvida foi assim, se no momento em que eles estão planejando, se eles já vão pensar nesse contexto de aplicação, porque depois na disciplina 4 eles não vão conseguir fazer muitas adaptações, né, eles já vão, a ideia é começar já desenvolvendo o plano, então, que isso já... Então seria bom, Liliana, eu acho ótimo isso, seria bom nós acrescentarmos no plano essa ideia que tu está tendo, né? Sim. De contexto de aplicação, né?
no momento em que eles planejassem, já pensassem numa turma, pensassem onde eles... Exato, qual é a deveriam... turma, não é? Onde eles vão desenvolver, qual é a faixa etária, como que é essa turma, não é? E o número de aulas que nós pusemos aí 2 semanas, não é? Mas eles podem ter uma carga horária semanal diferente, sei lá, Sim. não é? Dependendo do nível de ensino que eles trabalham, né? Sim, era só isso. Eu também tenho, né, umas dúvidas, né, até para a gente conversar sobre, até porque eu e a Guiliane e o Fábio, a gente já andou analisando a disciplina, né, a próxima disciplina, que é a aplicação desse plano de aula. Talvez também, né, Liliane, compartilhar, porque na disciplina 4, eles vão escrever um relatório em cima dessa aplicação. E alguns aspectos desse relatório é o que a Liliane falou ali, né? A turma que eles vão aplicar, enfim, o período, tem outros aspectos ali também. Aí a gente pensou ali numa proposta de, como também são 4 semanas, eles aplicarem nas 2 primeiras semanas da disciplina, que vai ter uma semana concomitante com a disciplina de vocês. Né? Então, vamos ver, será que, agora olhando, né, as propostas, será que vai dar tempo, né? Pois é. Então, vamos concluir uma disciplina, e eles vão ter uma semana que é concomitante às 2 disciplinas, para aplicar esse plano, né, e mais a outra semana. Eles vão ter já retorno desse plano para fazer essa aplicação? Essa é uma questão, né, que surgiu agora a partir da apresentação. A outra é... Posso responder isso? Aí depois você fala outro, quer que... Pode, não. Uma atividade 2 que está aqui, eles porem, na segunda semana. Então, eles já vão estar na terceira semana, porque eles têm que fazer. Primeira semana é a questão problema, segunda semana é o plano. Então, eles devem... vai ser na 4ª semana de vocês, né? Então, tá, obrigada. E sobre o plano também, observando, como eles vão ter que fazer um relatório, né? A gente pensou até nas atividades, pedir para eles terem registros. Então, essa escrita que vocês colocaram no plano, no final ali, né, dos alunos fazendo registro, era algo que a gente já vinha, né, pensando, então fechou. Mas também, assim, o registro dessas atividades, eu acho que já tem que começar a falar desses registros, não tirar foto dos estudantes em si, mas das atividades. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, então, talvez isso já tenha que estar previsto no plano para eles depois efetivarem a aplicação. Exato, ali naquele momento da organização, né, a própria entrega disso precisa ser... porque... das atividades, do trabalho em grupo, não é? Acho isso que tem que trazer alguma síntese, não é? Sim. Isso. Tá, então são algumas... não é aquela que eu fiz com a Berê, não era um relatório, era uma escrita reflexiva, né? Isso. Sim. A gente até entrou com Contreiras naquele... Isso, exatamente. Eu já passo para a Alex, respondendo ali a Carla, assim, rapidamente, né? Existem alguns alunos fora da sala de aula, né? O que acontece? Nós, pelos contatos que a gente tem, a gente tem alunos que trabalham no Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz, né? Depende do que a gente entende por sala de aula, a gente já conversou com eles, o Igor já esteve comigo também, eles vão poder efetivar, né, e fazer esse plano de aula para trabalhar nesse contexto. Mas são poucos, né? Eu digo assim, são 2 no máximo, né? Acho que é isso. Aí o Igor, a Sabrina e a Thalissa podem me ajudar, assim, a comentar sobre isso. E fora da sala de aula também, que eu lembre, são, tipo, 2 alunas, que uma já entrou em contato, diz que já tem uma escola, que ela tem mais proximidade. Né? Então, são esses casos, assim. Mas, claro, que a gente vai analisar e vai ter que conversar, porque a proposta é em sala de aula mesmo.
tá? Seja no espaço do jovem aprendiz, seja um outro espaço que não se configura dentro de uma escola, mas que tem essa configuração, né, de uma ação educativa, vamos pensar assim. Tá. Alex, quer falar? Tinha levantado a mão. Não, eu só ia comentar na possibilidade, de repente, ou a gente colocar junto com a atividade da proposição do problema, ou abrir uma nova aba ali de atividade para eles colocarem essas informações de em que escola eles vão realizar, em que turma, qual, já dá todas as informações para na etapa seguinte eles já terem o plano, já terem a turma e aí só fazerem essa aplicação. E já no final dessa disciplina 3, a gente já pode já direcionar eles a isso, ó, já discutimos a questão problema, já elaboramos o plano de aula, vocês já têm a turma, né, os estudantes para desenvolver, então já vão se encaminhando, porque na disciplina 4, durante as 2 primeiras semanas, vai se dedicar à implementação dessas atividades em sala de aula. Eu pensei nisso, a gente faz uma caixinha daquelas, contexto da aplicação, e escreve dentro, turma, ano, período, sei lá, tá? Tá bom? Podemos ir para outra? Sim, obrigada. A última, eu queria mostrar uma coisa, a nossa avaliação, né? Não, é aqui, a avaliação, aqui. Está compartilhando aí a avaliação? Sim, só não abriu ali, mas... Aí fala assim, que é comparar os 3 planos de aula, avaliação. Aqui eles deram no curso, que nós vamos mostrar para vocês, e aqui Vampiros, né, no Rio Grande do Sul, e essa daí, que eu não estou conseguindo abrir, não sei por quê, porque quando a gente quer, nada acontece, mas eu vou ver se eu abro aqui, peraí. Ana, está aqui o plano que você elaborou. Não, é o da neutralização, Maria. Abriu. Ah, o plano anterior, tá. O plano que era o plano? Tá. Que aí é essa. O que nós vimos? Olha, ele não era uma atividade investigativa, né? Então, porque, olha só, olha aqui as perguntas para os alunos. O que é o efeito estufa? Não é? Quais gases contribuem? Ou seja, está tudo dirigido já para uma discussão conceitual, não é? Biologia vegetal, a fotossíntese, o ciclo biogeoquímico do carbono, não é? E, no nosso entender, o ensino por investigação ele é mais aberto, né? E ver que nesse próprio deles aqui não tem a questão problema. Não tem. Porque já diz, né? Neutralização das emissões do carbono. Então, a gente fez como que eu vou dizer, essa comparação com... Análise, não é? Uma análise dos 3, considerando o ensino por investigação. Não é? Isso. Alex? Só complementando o que a Ana falou, por que a gente bate tanto na questão problema? Né? Porque as pesquisas mais atuais do ensino por investigação, principalmente ali da Universidade de São Paulo, que é da Ana Maria Pessoa de Carvalho e da Lucelena Saceron, elas falam em 4 etapas básicas do ensino por investigação, e a primeira delas é a proposição do problema. Né? Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, muito embora, né, tenha outras abordagens que também iniciem pela proposição do problema, né? Mas como a gente está falando aí no contexto do ensino por investigação, é sempre importante a aula começar pela proposição do problema. E no plano que o curso traz, propõe que a atividade ela seja desenvolvida em 2 períodos de 45 minutos. Só que sequências de ensino investigativas ou atividades didáticas investigativas, elas podem levar, né, de 2 semanas a um semestre inteiro, né, depende da extensão. Então, a gente chegou aí num consenso, né, Ana, de que 2 semanas, aí com 3 períodos, seria o ideal para que eles consigam fazer a parte de proposição do problema, a sistematização do conhecimento, a socialização
né, da investigação que eles realizaram, e depois também a parte da avaliação, que são essas 4 etapas que a gente trouxe aí para o plano que não tinha na versão original do curso. Legal, Alex, muito bom tu lembrar dos 4 momentos da Ana Maria Pessoa de Carvalho, nossa primeira doutora em educação no Brasil. Então é isso a nossa proposta, né? Eu penso que Lili e Fábio, eles vão para lá com isso trabalhado. Eu assim, sugiro que vocês continuem com Contreiras, porque o Contreiras dá uma base, e a Berê fez um desenho lá que fica bem legal, assim, mostrando o que é a reflexão, né? Eu acho que eu, particularmente, gosto muito, porque a gente fala em reflexão, mas é uma coisa que eu aprendi sendo professora universitária. Eles não sabem fazer. Eles acham que reflexão é por uma fase do, sei lá, do coaching, sei lá, que existe agora, não é mais a autoajuda antigamente, agora é o coaching, né? Mas... Ana, rapidinho, já aproveitando, tu tem o livro? Tenho. Ah, então tá, depois eu vou te pedir. Tá. Fácil de passar de porta a porta para você. Eu vou aí. Depois corta esse pedaço, mas eu acho que eu tenho em PDF também. Ah, também. Obrigada. Mas eu acho que vocês chegaram a disponibilizar, né, Ana, tu e a Berê? Não, nós só fizemos uma síntese. Tá lá no do outro. Não, nós temos a síntese, já encontramos. A Berê fez uma imagenzinha que ficou bem legal. Isso, a imagem nós temos, a gente já tem acesso. Mas vocês não chegaram a disponibilizar no ambiente, né? Como é que foi feita a discussão? Vocês disponibilizaram o livro no ambiente? Disponibilizaram, né? O livro não, porque a gente não tinha PDF como a Alex. Ah, tá. E como é que foi feita a discussão? Então, é como o que faltava a gente dizer. Maria, Alex e eu vamos assim, dia 7, dia 13, dia 20 e 27, nós vamos ler uma parte de um livro da UFSC, né? Vou achar ele aqui. Ele está na nossa disciplina, a gente achou na outra, que é essa aqui, ó, Ensino de Ciências por Investigação, do CDCC da USP, que ele fala sobre o que é questão-problema. Então, nós vamos, toda semana, às 19 horas, deixa eu olhar aqui minha agenda, às 19 horas, nos encontrarmos com os tutores, e às 19h30, com os alunos, para ler junto, para discutir questão-problema, para discutir os planos, para estar... a gente sabe como é aposentada e pesquisadora, a gente quer estar ali perto deles, então a gente vai fazer isso, já combinamos. Terça, né, Ana? É terça-feira, né? Não, é quarta. 7, 14, 21 e 28, então. É 7, que dia é, Ana, por favor? Eu tenho não estou com ele aqui. Quartas-feiras é 6, 13, 20 e 27. Então, tá. Depois eu coloco ali no grupo também, né? Mas acho que eu já vi esse feito o registro. A ideia da reunião um pouco antes com os tutores é exatamente esse acompanhamento, né, que é tão importante que vocês nos façam, de como que está sendo, né, as atividades estão sendo compreendidas, o que a gente pode melhorar, né, para depois entrar, então, às 19h30, entrar com os alunos, né. Essa foi uma sugestão, uma conversa, né, Igor, Thalissa e Sabrina, que a gente sentiu que nas 2 primeiras disciplinas a gente poderia estar mais próximos, né? Então, esses encontros semanais com as professoras, né, as professoras da disciplina, é 30 minutos, né? Mas é 30 minutos que ali a gente já pode afinar ou tirar algumas dúvidas ou sugerir, enfim, né? Então, ficou todas as quartas-feiras, né, às 19 horas, e às 19h30, nessas 4 semanas, com os estudantes. Vai ser gravado? Vai. Porque, por exemplo, eu não vou estar quarta-feira, é um dia que eu tenho aula a noite toda, né? Então, os colegas que quiserem participar,
São todos bem-vindos, né, gurias e convidados. Aqueles que não, vai ser gravado, a gente depois disponibiliza ali o link, né, para assistir em outro momento, certo? Outra pergunta, assim, que eu tenho, assim, sobre essa disciplina. Os estudantes vão escolher, então, vão escolher uma atividade dentro de um eixo, vão escolher uma atividade investigativa. É isso, né? Bom, essa atividade investigativa é diferente das outras. Eles podem escolher um outro eixo que não tenha escolhido na disciplina 2 e outra atividade, ou eles podem escolher a mesma? Como vai ser esse direcionamento, assim, dessa escolha? Olha, eu não sei a Maria e a Alex, o que eu penso. Eles agora eles vão iniciar agora. Então, eles vão ter que escolher algo do que eles vão fazer agora. E eles vão precisar o quê? 2, 3 semanas para já iniciar isso. Fazer um plano e fazer. Então, eu acho que particularmente, na minha opinião, fica livre, flexível, eles escolhem o que quiser. Essa história de, tem que escolher 8, tem que escolher... Eu penso que tem que escolher aquilo que vai no contexto da sala de aula dele, para a organização da sala de aula dele. Esse aspecto é o mais importante, eu penso, mas também pode acontecer, que é um objetivo do curso, ele ter algo diferente para ele, um outro eixo, não é? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sim, algo que possa ser aplicado de um outro eixo, porque... se não sabemos, não é? Eu tenho essa pronta, vai essa de novo. Agora eu transformo isso num plano. Então, eu penso que a orientação tenha que ser, primeiro de tudo, uma atividade a partir do contexto de sala de aula deles, dos eixos que estão lá, não é? E das atividades que estão lá, e que não seja das atividades que eles já fizeram. Porque isso tem que estar claro, porque eles vão perguntar, né? Estou me colocando aqui como até que eu digo, o Igor, a Thalissa e a Sabrina até podem ajudar. Eu estou colocando como estudante, né? Eu já fiz na atividade 2, eu vou aplicar mesmo. Claro, que quando a gente pensou no cronograma da disciplina, foi, né, bem ao encontro do que a Ana falou. Por que se começou a disciplina agora em março também? Porque eles estão com, às vezes, nova turma, ou até mesmo outro período. Então, é essa realidade que eles estão vivendo. Mas essa é uma pergunta e talvez até uma orientação, né? Eu posso continuar com aquela atividade que eu fiz antes, precisa ser uma nova, isso tem que estar claro e... Né, Carla, vou te passar. Gente, eu desliguei a câmera porque eu estou jantando, eu tenho que fazer um jejum longo, e aí eu preciso comer agora. Mas aí eu parei aqui para poder fazer uma reflexão com vocês. Na disciplina 2, eles finalizaram a disciplina fazendo uma experimentação, uma vivência. E a ideia que nós colocamos para eles ali era, naquele momento, até porque era dezembro, né, em janeiro, eles não tinham mais turma, eles iam experimentar sozinhos, para depois apresentar, para depois fazer uma apresentação do que deu certo, do que deu errado, de que dúvidas tiveram, para isso ser aplicado nas próximas disciplinas. Eu não entendi assim. Essa foi a ideia que a gente tinha, que tinha ficado para mim, eles iriam depois aplicar isso. Mas eu entendo o argumento de vocês, especialmente o da Ana, né, de que agora que eles entram em sala de aula, eles têm que olhar para o currículo deles e ver se aquilo ali cabe ou não. Né? Então, eu me lembro que na primeira vez, o que aconteceu foi justamente que entre a disciplina 2 e chegando na disciplina 3, eles entenderam que a experimentação que eles fizeram ainda estava um pouco distante do que era verdadeiramente uma questão problema. E aí, na disciplina 3, eles começaram a entender esse processo, né? Mas eles não mudaram de aí. Quer dizer, a gente deixou livre. Eles poderiam mudar de aí ou não, só que aí refazendo
agora dentro de uma perspectiva desse novo conceito que era apresentado para eles. Maria. O que eu lembro dessa nossa questão no final da disciplina 2 era, até aí eles iam experimentar, não é? Nesse momento não tinha aplicação, e não necessariamente seria isso a ser aplicado. E eu penso que o curso é isso mesmo, eles irem vivenciando as diferentes etapas. Agora, nessa é a questão da pergunta, não é? Então, por isso que da outra vez eles já entenderam melhor o que era a questão problema nessa terceira disciplina, não é? E agora sim eles vão aplicar na quarta, vê, ó, a primeira eles fazem a experimentação, não tem aluno, agora eles fazem o plano e vão aplicar na outra disciplina. Tem essas três coisas que estão acontecendo, não é? Então, eu acho que nós temos que ter isso muito claro para decidir aqui muito claramente como é isso, não é? Porque senão vai ser essa história. Eu vim até aqui, agora eu vou fazer isso, independentemente do meu aluno, né? Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o meu contexto? Qual é o eixo que eu vou ter com esse contexto de alunos? Qual é o eixo que eu vou abordar, não é? E qual é a AI que eu vou fazer, não é? Porque no curso as AI são determinadas, não é? Não é como o que Ana e eu fizemos e a Alex, que inventamos uma AI. Essa ideia da invenção do AI, eu lembro, nós fizemos lá no final, né? Algo que não estava nem no projeto de todos os eixos. Então, eu acho que isso tem que ser um ponto bastante discutido para nós, para essa disciplina ter clareza, não é? Eles vão fazer um plano, agora eles vão aplicar, não esse que foi feito essa experimentação que eles fizeram nas disciplinas anteriores. Posso fazer uma colocação? Claro, sempre. Não, eu concordo, Maria, eu acho interessante essa questão do contexto inicialmente, né? Eu só fico pensando no quanto pode gerar dificuldade para os estudantes, na medida em que eles vão escolher um eixo diferente, né? Uma atividade investigativa diferente e, em cima disso, elaborar um plano de aula. Porque eles não conhecem, se eles forem escolher uma atividade que eles até então não experimentaram, isso pode gerar um pouco mais de dificuldade para eles na medida em que vão ter que fazer um planejamento, né? Porque eles não conhecem a atividade investigativa, não passaram por esse período de experimentação, como foi feito na disciplina 2, talvez isso gere um pouco de dificuldade para alguns, né? Posso falar? O que eu vejo? Né? Eu não lembro, assim, 100% de certeza, tá, Carla? Mas a gente tem a primeira oferta, nós estávamos em pandemia, então muitos até fizeram, né, gurias, com alguém que estava próximo em casa, né, com um grupo. Então, esse contexto ficou um pouco assim, né, dependendo das condições que era possível. Da disciplina 2, o que eu vejo ali era um momento para eles experimentar, explorar as atividades investigativas. Tá? O momento deles encontrando essas atividades investigativas, que eram interesses deles naquele momento, não era interesse, por exemplo, da turma que eles estavam, né, da série do ano que eles estavam trabalhando, era um interesse, uma aproximação, tendo que eles tinham que trazer essas justificativas. Né? Essa é a minha percepção. Agora, o período que eles estão, onde eles vão escolher uma atividade investigativa, é com a realidade que eles estão vivendo. Então, agora, não é eu, Denise, escolho tal atividade investigativa, porque é o que eu vinha trabalhando antes, enfim, que era o meu centro de interesse. Então, vai mais relacionado ao que a Liliana está dizendo no contexto. Então, nesse sentido, e foi também pensando dessa forma, né, não sei se é certo ou errado, que se colocou essa disciplina para março, né, que aí ele já tem esse contato com a turma, né, que não é a mesma turma, vamos dizer, do ano passado. Então, eu acho que isso a gente tem que definir.
dizer assim, não pode fazer a mesma. Eu acho que isso não, porque de repente a série, né, o ano, né, o ano que ele está trabalhando tem a ver com a atividade que ele fez na disciplina 2. Ok. Isso ele vai trazer também nas reflexões dele, lá nos relatórios, tá? Mas não também pode ser outra, né? Porque existe tantos ali disponíveis, então acho que é uma exploração. Sabrina quer falar. Não, ouvindo tu falar, Denise, é só para compartilhar aqui, olhando os textos ali que eles foram colocando, naquela parte que eles tinham que justificar, né, porque eles tinham escolhido aí, não sei o Igor e a Thalissa, mas os meus vários já justificaram, falando em relação aos estudantes, então eles explicaram por que eles estavam fazendo aquilo, porque a turma tal, porque trabalhava o tema tal, e eles achavam interessante, dar continuidade, não sei o quê. Então, pelo menos nos meus, a grande maioria das justificativas já era em relação às turmas que eles estavam trabalhando. Então, de repente, para alguns, né, de repente não para todos, mas para alguns, vai facilitar, né, se ficar aberto, de repente livre, vai facilitar eles darem continuidade a esse trabalho, né, porque alguns já, quando escolheram, já pensaram nos estudantes, né, então, já quando experimentaram, já pensaram o que os estudantes deles iam achar difícil, enfim, então acho que se deixar livre, muitos vão querer escolher a mesma que já experienciaram, né. Eu acho que é isso que a gente acho que tem que decidir agora, assim, né, no grupo. Nós vamos deixar livre, Carla? Acho que tem que ser decisão nossa agora e fechar, não é? O que a gente decidir aqui vai ser o que vai ser feito. Eu acho que se a gente for deixar livre, considerando alguns dos argumentos que até a Sabrina colocou aí, a própria Liliane e eu, o que precisa ficar claro para eles não é deixar livres eles aplicarem as AIs do C10 tal qual elas estão descritas lá, mas sim refletindo sobre o que eles aprenderam, sobre o que de fato é uma questão problema, se essa aí que eles escolheram também tem uma questão problema, ou como a que vocês pegaram de exemplo, não era questão problema. E se ela não for uma questão problema, eles vão ter que criar uma questão problema para ela. E aí ele pode seguir naquele tema que ele já tinha previamente identificado, ou que era interessante, ou porque já era do contexto, mas entendendo que ele não vai aplicar ipsis litis aquilo que está na AI proposta do C10. Porque eu entendo a dinâmica que a Ana e a Maria e a Alex querem colocar agora, né? Que vamos olhar para os próprios planos do C10 e identificar que existe um erro conceitual do que é questão-problema. E então, se eu vou repetir a que eu escolhi lá atrás, eu tenho que fazer uma avaliação bem séria se ela está trazendo, de fato, uma questão-problema, e se ela não está, eu vou ter que fazer algum ajuste. Exato, porque acho que no final da avaliação, nas últimas reuniões, era bem isso, acho que trazido pelos tutores, não eram questões problema. Claro. Né? Então, especialmente isso precisa ser bem colocado, né? A minha sugestão seria assim, pode deixar livre, ele pode escolher qualquer outra, ele pode manter uma que ele já experimentou, desde que ele tenha uma justificativa adequada para isso, né? Mas ele precisa fazer uma reflexão crítica sobre a AI que ele está escolhendo, ou a nova que ele vai escolher. E o contexto onde vai ser feito, né? Exato, e essa reflexão, considerando isso, eles acabaram de fazer com vocês uma experimentação. Olha o plano do vampiro, olha o plano, como é que era o nome? Desculpa, era uma... Neutralização das emissões de carbono. Isso, do carbono. Olha, vejam a diferença. Agora vocês vão voltar para aí que vocês escolheram, para as experiências de vida que vocês já tiveram como professores e identifiquem se vocês também estavam trabalhando com esse conceito de questão-problema ou não. E muito agora, legal. Para aplicar e para preparar o plano novo e aplicar na próxima disciplina, aí não tem mais mudança. Ele já não fica mais naquela insegurança, a próxima disciplina vai mudar de novo. Não, não vai mudar. O plano vai ser o que você elaborou, você vai aplicar.
mas essa aplicação, esse plano elaborado é revisado a partir do conceito que as professoras estão trazendo agora. E pode, inclusive, inventar uma aí. Se o cara for... Eu acho que sim. O meu contexto é esse aqui. Eu estou com um problema... É super legal. É lá no final do curso a gente pede isso, né? Sim. Mas ele pode se movimentar nesse, vamos dizer, me fugiu a palavra, não é? Tanto de algo mais feito como algo completamente novo. Deixar a criatividade fluir. Ai, que bonito isso. Mas eu acho que, por isso que é importante, né, essas conversas, assim, semanais, para o Igor, a Thalissa e a Sabrina trazer também, até mesmo antes dos encontros com os estudantes, né? Sem dúvida. Então, a nossa decisão, ver se todos concordam, acho que eu vim da reunião do conselho de hoje à tarde, levanta a mão quem se opõe, é deixar livre, né? Se alguém se opõe da gente não deixar livre, não. Eu queria falar uma coisa. Fala, Ana. O curso, ele coloca fechado, eles têm que fazer de cada eixo, eles têm que fazer 8, não é? Então, se a gente decidir aqui que pode ser livre, ele pode escolher qualquer eixo, ele pode fazer uma dele, a gente está colocando o nosso toque FURG. Eu acho que é importante a gente ter claro isso, porque o que pede, porque vai chegar na disciplina 3, eu acho que eu dei também a 3 da outra vez, não, no módulo 3, é fazer mais, não sei quanto, eles querem que façam 8 no total, né? Isso, tudo vai no relatório, né, Ana? Quando eu faço os relatórios, como já tinha, a gente tem que colocar esses movimentos, o que a gente modificou, o que adaptou. Talvez por isso que às vezes eu também, né, converso com vocês para dizer, tá, então nós vamos deixar livre. É isso. Sim? Então tá. Exato. Uma decisão coletiva, se a gente apanhar do organizador da CAPES, a gente põe a Denise na cadeia. Ela vai passar um tempo em Brasília, vai ficar bem contente. Só a Polícia Federal chegar, toque. Então, vai ser aberta, eu acho que sim, mas com uma justificativa sobre o contexto da sala de aula que ele vai aplicar. Isso, perfeito. Não é? Bem, então, vamos para o próximo assunto, porque eu estou preocupada com o horário, né? Vocês sabem que 1 hora já é o meu limite. Tu querias, não sei se tem alguma coisa ainda a gente falar sobre a apresentação da disciplina, esse era meu medo, da gente usar o nosso tempo, porque, não é? Falar de aula é o que a gente... Mas a gente acha que vamos indo, se a gente achar que ficar muito pesado, a gente continua na próxima semana, mas vamos lá, né? Gente, sobre o que foi solicitado, né? Para a gente começar o módulo 2, nós precisamos enviar os alunos ativos do curso, tá? Não quer dizer alunos aprovados, eram alunos ativos, certo? Bom, aí até eu e a Liliane, nós nos reunimos lá, né? Conversamos também com a Narjara, que é coordenadora UAB, ali da parte pedagógica, e algumas dúvidas surgiram, né? Por exemplo, alguns alunos que, por exemplo, fizeram a disciplina 1 e fizeram 2 atividades da 2, mas não concluíram. Aí, pelas nossas conversas, né, e sugestões da Najara também, orientação, nós pontuamos, então, os alunos ativos, tá? Porque também a gente não fechou a nota da disciplina 1 e a nota da disciplina 2, né? Não está fechadinha para digitar no sistema. A gente vai ter que combinar depois com os tutores, né? Uma reunião para a gente fechar essas notas. Tem as planilhas? Tem, mas às vezes tem algumas que a gente tem que conversar ali com eles, certo? Então, nesse fechamento, esse fechamento de notas, a gente pode depois combinar lá no grupo um novo encontro, porque aí alguns alunos que ainda falta atividade, principalmente da disciplina 2, eu acho que da 1, não lembro se ficou alguém, nós entramos em contato novamente, né,
que é um contato, assim, sistemático com eles, né, periódico, janeiro, encontros em janeiro, né, Igor, a gente fez com os estudantes, reuniões, enfim, tá? Mas continuamos ainda, semana passada, com uma outra aluna, né, Igor, também, tá? A Liliane também estava comigo no outro encontro ali com outra aluna, né, enfim. Então, não cessou ainda os encontros da disciplina, principalmente a disciplina 2, né? Bom, ficamos então, pessoal, o que a gente, os inativos, a gente considerou aqueles que realmente não tinham feito atividade nenhuma da 2, né? Mesmo que tivesse feito uma ou duas atividades da 1, me ajuda, Lili, se eu estiver falando, Sim. mas é isso, Não, né? foi isso. Ou se, por exemplo, fez uma atividade da 1, uma da 2, mas aí nem os 50%, né, das atividades não tinha feito, foi nesse sentido. E aí nós ficamos com 58 estudantes ativos, tá? Bom, o que acontece? Tendo 58 estudantes, né, a gente sabe que a cada 25 estudantes a gente tem um tutor. Isso é o que a CAPES, né, disponibiliza. Então, para o módulo 2, a gente vai poder ficar apenas com 2 tutores. Eu conversei já com o Igor, com a Thalissa, ali com a Sabrina, né? Era algo que a gente fez, acho que, todos os tipos de encaminhamentos, enfim, de contato, era pelo WhatsApp, era por e-mail, até por telefone, né? E para sempre resgatar, né? E trazer esses estudantes. Então, isso a gente já conversou. Mas com esse quantitativo também de estudantes, eu tive uma reunião com a Marisa, da SEAD, nós também temos a questão dos orientadores, que a cada 10 estudantes é um orientador. Então, e aí a cada também 10 estudantes, o orientador, uma bolsa. Aí, pelo quantitativo, a gente fica com 6 bolsas de orientação, certo? Eu fiz uma contagem, né? Esse semestre, no módulo 2, a Liliane vai atuar também nas 2 disciplinas, né? Então, ela não vai receber essa bolsa de orientação. Então, contando conosco, assim, quem recebe bolsa, a gente fica com, deixa eu ver, até 1, 2, Fábio, a Isabel, a Águeda, a Maria, a Ana, o Jorge, são esses, né, que recebem bolsa. 6, é isso? Eu não sei nada disso. A Liliane está apontando ali. Sim. 6, né? Tá. Então, isso eu conversei com a Marisa, a gente ficou com 58. Marisa, mas eu preciso de pelo menos nesse módulo 2, 6 bolsas, né? Aí ela disse que não, acho que consegue as 6 bolsas, certo? Para o módulo 3, aí a gente também tem que ver sempre o quantitativo de estudantes, né? Então, o quantitativo de bolsas de orientação e de tutores está atrelado ao número de estudantes, certo? Alguma pergunta? Não? Tá, então deixa eu continuar na Paula. Bom, nós tínhamos combinado, eu estou indo pela pauta, se for rápido, alguém quiser fazer uma pergunta. Nós tínhamos combinado de fazer uma distribuição dos professores para a orientação, tá? Então, eu fiz, deixa eu abrir aqui, ó. Mas eu não sei se eu apresento já para vocês, é uma proposta, tá? Por quê? O que eu pensei? Para os colegas, né, que estão nesse edital de orientação, eu coloquei em torno de 6 orientandos. Aí, para os colegas que são voluntários, por exemplo, a Carla, a Sônia, eu não conversei com o Charles, mas o Charles tinha me dito que estaria como voluntário. Eu coloquei 3 orientandos. Aí, para mim também eu coloquei 4 orientandos. Tá? Então, essa é uma proposta. Eu vou, acho que, compartilhar, eu posso colocar no Drive e compartilho com vocês. Porque não quer dizer que, por exemplo, eu fiz lá deixa eu pegar aqui, lá no Polo de Canguçu, e eu peguei a Daiana dos Santos, certo?
mas não quer dizer que agora a Dayana pegue outra atividade investigativa e aí eu converso, por exemplo, com a Ana e eu digo, Ana, acho que isso aconteceu da outra vez, né? A Dayana pegou algo que eu preferia orientar outra estudante, né? Que pegasse um eixo, uma atividade investigativa do eixo ambiente, por exemplo, né? A Ana é do eixo ambiente. Mas eu preferia pegar uma que fosse do eixo tecnologia. Não quer dizer que eu não possa trocar com a Ana, né? Tá? Eu estava lendo ali da Carla, né? Então, eu acho que eu compartilho com vocês. O que vocês acham, né? Essas planilhas que eu fiz ali por polo e coloquei o nome professor orientador, professor orientador. Eu não sei se a gente já passa isso na disciplina 3, agora na primeira semana, ou faz uma conversa e passa na segunda semana. Isso também é uma coisa que eu quero decidir com vocês. Né? Para eles entrarem em contato com esse professor orientador já desde a primeira semana da disciplina 3, isso a gente nem conversou, nas nossas reuniões que eu fiz com as gurias, a gente também não trouxe isso, né? Se a partir já da semana que vem, que começa a disciplina 3, eles já entram em contato. Ou a gente espera um pouco mais e eles entram em contato, talvez no final da disciplina 3, no meio da disciplina 3, né? Isso a gente não definiu. Fala, Caro, por favor. Eu achei que estava fazendo uma pergunta, né? E eu ia responder, assim, dizendo que eu acho que o quanto antes eles souberem quem é o orientador e a gente começar a travar esta relação, menor será a diminuição de estudantes daqui para diante. Porque eles vão se sentir mais seguros, tendo um orientador para conversar, para discutir, para orientar, enfim, né? Então, por exemplo, essa redução grande que teve, né, sempre acontece, e talvez e daqui para diante ainda vai ter. A tendência é ter menos, ou seja, evadirem menos a partir daqui. Mas quanto mais próximo eles estiverem dos orientadores, melhor, porque aí eles vão se sentindo mais seguros, tem mais uma pessoa, além do tutor, além do coordenador, além do professor da disciplina, tem mais uma pessoa para incentivar, para dizer não desiste, vamos lá, ver o que dá para fazer. Então, eu acho que o quanto antes essa relação for estabelecida vai ser interessante para eles. E eu acho ótimo mesmo, Carla, porque é o que eu digo, das nossas avaliações, né, do que foi a disciplina 1 e 2, né? O que a gente está procurando trazer, até nas conversas, é que eles têm o tutor, o professor tutor, mas eles também têm o professor da disciplina, né? Então, eles também podem enviar uma mensagem para o professor da disciplina, né? Então, agora, como tu falaste, se tem o orientador, é mais uma pessoa, né? Alguém que está ali também para dar um apoio, porque eu recebo muitas mensagens, até porque eu tenho um grupo, né? Cada polo. Mas aí eu faço a mediação com os tutores. Eu mandava por Igor, para a Sabrina, para a Thaís, olha, tal estudante mandou isso. A gente quer marcar, vamos marcar junto? Aí nós encontrávamos, né? Eu, o Igor, aconteceu com a Sabrina, acho que até. Mas eu penso, né, em conversa com vocês, com os tutores, com a Liliane também, que está mais próxima ali, que eles também têm que começar a ter esse vínculo, né? E de conversar, olha, precisou, vamos conversar com o professor da disciplina, então, acho que eu já compartilho, assim, com vocês a sugestão de tabela, né, e com os tutores também, porque até se vocês verem, Denise, mas talvez podem sugerir, vocês podem olhar ali, quem ficou, por exemplo, com a aluna X, né, mas talvez essa aluna X que estava com outra, porque eu fiz com base naquela planilha que uma vez eu compartilhei com vocês, quais que os alunos tinham escolhidos, mas nem todos ali já tinham escolhido uma atividade investigativa, tá? Então, acho que isso, né, Igor, Sabrina, Catalista, não sei se já está, vocês podem também nos ajudar, se tiver que trocar, tá? Porque vocês têm até mais conhecimento de, realmente, qual atividade investigativa que o cursista escolheu, que eu fiz em cima da planilha, e aí a gente pode mudar, né, Carla?
E isso pode mudar, porque a gente acabou de decidir que, a partir da disciplina 3, eles poderão escolher outra. Inclusive, criar uma outra que não está no rol do C10. Então, isso pode acontecer de vários deles quererem fazer essa mudança. Ok? Tá, deixa eu ver a minha pauta aqui. A Ana. Fala, Ana. Então, a Maria tem uma proposta, vou falar por ela, que é de fazer como se fosse uma orientação coletiva, né? Aí chegar no final, não é isso, Maria, que eu entendo quando você fala? Mais ou menos. Eu gosto tudo coletivo, né? Eu gosto sempre que seja coletivo, como foi essa reunião de hoje, como foram as nossas sempre, né? Que independente de ter, talvez, esse vínculo histórico com o orientador, não é? Que está vamos dizer, está no social, né? O orientador é o sujeito que vai me dar a mão e que eu vou conseguir resolver todos os problemas. É também problematizar isso e talvez ter um tempo de orientação em que a gente possa pedir ajuda, mas a minha ideia era coletivo mesmo. Eu já nem me lembro, Ana, né? Porque eu falo tanto e às vezes me esqueço, mas a minha proposição, sim, sempre é coletiva. Não é? Nem que seja de dupla, mas já é coletivo. Né? Não que ele assim, eu mudei de assunto, eu vou para outro orientador. É todos estarmos no mesmo patamar de discussão. Vamos discutir questão-problema, vamos discutir a metodologia, vamos discutir a aplicação, não sei, entende? É o que eu tinha entendido, Maria, mais ou menos isso. E aí está todo mundo assim, aí aquele aluno vai falar de um assunto que eu não tenho apropriação, eu poderia aprender com ele, ou eu posso passar para um professor que queira orientar nessa proporção que você falou. Mas Thalissa ali, ó, só vou responder. Thalissa, tu fica até o final da disciplina 4, porque o módulo 1 são as 4 disciplinas, é um semestre, né? São as 6 bolsas. Então, tu conclui a disciplina 4, que conclui o módulo 1. O que eu estava falando em relação ao quantitativo de estudantes e que foi enviado é para o módulo 2. Não sei se era essa a tua dúvida. Isabel, pode falar. Eu não sei, eu acho que eu posso ter me perdido um pouco das nossas últimas reuniões que a gente teve no ano passado, ou no início do ano, acho que foi ano passado que a gente teve essa reunião, que a gente tinha comentado sobre aquela distribuição em grupos de orientadores por aí, né? Que a gente estava em 3, mais ou menos. Isso, foi o que nós fizemos ano passado, a reunião foi até assim, lembra? A gente pegou por esse temático. Exatamente. Aquilo ali vai continuar ou foi só para aquelas atividades? Quando eu fiz uma proposta assim de orientação individual, né? O que eu peguei? Por exemplo, quem é que estava no eixo ambiente de nós, né? Quais eram os professores que estavam no eixo tecnologia, e fiz tipo um cruzamento com as atividades que os alunos escolheram. Eu procurei, não quer dizer que eu consegui 100%, né? Nem sei qual o percentual que eu consegui, mas eu tentei, né? Mas eu também acho, e nós já conversamos também em outra reunião, essa proposta da Maria é de continuar nesta forma do coletivo, né? Então... Eu acho bem interessante, principalmente falando por mim, que é a primeira vez que oriento, né, no curso, eu ia me sentir mais segura. Eu não sei os outros colegas, assim, mas não é achar que não vai saber orientar, mas pelo formato que é o curso, eu me sentiria mais segura. Eu sei que a gente está sempre trocando, aqui é uma grande troca, né? Mas não sei. Até pode ficar com um orientador cabeça, né, para fazer esse contato com o cursista e tudo. Eu acho interessante, né? Ficar, por exemplo, então, eu sou orientadora dos 6
dos 6 cursistas. Mas a gente ter um grupo até para a gente fazer essa troca. Né? Até para discutir as questões do tema, como é que está sendo, não é? Eu acho muito bom, né, que tivesse ter os grupos próximos pelas AIs, não é? Exatamente. Era essa a ideia. Bom tu recordar, Isabel, que era essa a ideia mesmo. Nós tínhamos lá, não é, os grupos, que, bom, nós vamos ter os orientados, mas, de repente, nós vamos nos reunir, não é? Como foi hoje, ó, a gente apresenta ali, e alguém diz assim, poxa, mas essa escrita que o sujeito está pedindo vai fazer as crianças chorar, não é? Esse tipo de coisa que eu sempre acho que o ensino de ciências, ele é interdisciplinar, nós todos temos formação disciplinar, né? Então, a contribuição do outro é super importante. Agora que a Ana Maria falou sobre fazer a criança chorar, eu me lembrei de um negócio que passou lá no plano de ensino, lá no plano de aula, que tinha um dos tópicos, só vou voltar um pouquinho, gente, porque depois eu vou esquecer de falar de novo. Tinha um dos tópicos que falava sobre políticas públicas. Dependendo da idade, eles sabem. Não, isso é só uma sugestão para eles verem. Não. Depois eu fiquei pensando, dependendo da idade, será que o professor vai ter que se desdobrar, dar uma aula inteira só para falar o que é política pública, né? Não, foram só sugestões, mas tu tem razão, eles podem pensar que eles vão ter que fazer isso, não é? Acho que no nosso plano faltou também a gente pensar o contexto que nós estávamos fazendo isso, nós nos empolgamos pensando assim, nós vamos aprender sobre a dengue, né? Então, acho que tá bom, Isabel, bom. Só porque depois eu esqueci. Nós temos os nomes já, tu fez essa sugestão? Eu fiz, porque eu também havia entendido que os colegas queriam uma listagem com os nomes, né? Eu havia entendido e também conversado a questão do coletivo, que eu também acredito, mas também sentia que alguns colegas tinham a necessidade de ter uma listagem com, né? Exato. Liane, tu queria fazer uma fala? Não, eu estava pensando aqui, de repente, se a gente permanecesse naquela distribuição que a gente fez, como a Isabel lembrou, né? Que a gente se organizou por grupos, conforme alguns eixos, de repente a gente se mantém naquela distribuição, e aí, conforme os cursistas forem escolhendo os eixos para fazer o planejamento, a gente vai sabendo quem vão ser os cursistas, né? Eles já vão sendo realocados, digamos assim, nos eixos, nos grupos de orientadores. Quem sabe a gente se mantém naquela organização, e aí depois entre Só tem que ver, porque aquela organização, eu me lembro que no eixo tecnologia ficou eu e a Águeda só. E aí são só duas, entende? Sim, no eixo ambiente ficou eu tenho até aqui, ó, eu tenho hoje. No eixo ambiente era eu, a Isabel e o Fábio. No eixo tecnologia ficou eu e a Águeda. No eixo ambiente era a Maria, a Ana e o Jorge. E no eixo vida era a Sônia, a Carla e a Liliane. Então, para eixo tecnologia, só eu e a Águeda, eu acho que seria interessante ter outra pessoa, né? Sim. Pelo menos 3. Tá? Não, só estou fazendo já que tu... Sim, não, porque já que a dificuldade, assim, de distribuir os cursistas, de repente a gente se distribui nos eixos, né? E conforme for a escolha deles, pelos eixos, a gente vai sendo... eles vão vindo até nós, digamos. Que grande! Como você está grande! Como está lindo! Esses olhos, que coisa mais linda! Agora apareceu. Pois é, gente. Então, assim, ó, eu trago para vocês, tá? O que o grupo pensa, né? Então, pode ser também. Eu posso fazer uma outra planilha, colocar os professores nos eixos e colocar os estudantes. É que eu não sei até que ponto fazer a planilha com as atividades investigativas que eles escolheram na disciplina 2. E aí, depois eu acho que agora de novo, eu acho que não, né? Eu acho que agora que vai ter, ou seja, a distribuição pelos eixos, e na medida que eles vão escolhendo isso, vamos tendo os orientandos num eixo, no outro, pode ser até que tenha um eixo com muita gente, que nós vamos ter que reorganizar. Pois é, eu acho, sim.
não é? Mesmo porque se a gente vai fazer 6 cursistas por orientador, né? Foi uma proposta, né, Isabel? Não mas, sim, mas daqui a pouco, assim, tem muito cursista em uma determinada aí, num eixo, e aí, né, daqui a pouco sobrecarrega, daqui a pouco vai ter o orientador com 6 alunos numa diversidade de eixos. Eu acho que seria interessante da gente esperar para ver quais são as escolhas, e aí, em seguida, aí a gente faz a distribuição. E aí tentar fazer esse esquema de ter esse grupo, ter esses grupos. Claro que vai ter ali o orientador, né? Que o orientador vai poder ver quais são esse eixo aqui, nem pensar. Eu, na tecnologia, gente, já vou dizendo que não sei se consigo pegar. Mas aí tem outros ali que até dá para se virar um pouco, né? A gente pode se virar nos 30 ali. Mas eu acho que seria interessante esperar, assim, no primeiro momento, ver quais são, que eles vão escolher. E aí, que tempo isso? Quanto que a gente espera? Olha, eu estou agora... Aí eu não sei, Denise, eu acho que tem que dar até um prazo para eles escolherem, mas um prazo muito curto. Mas eu acho que a Ana e a Maria... Eles já estão familiarizados. Eles já estão familiarizados lá da 2, né? Da disciplina 2. Então, eu acho que não vai ser muito problemático para eles. Não estão caindo de paraquedas agora, né? Nos eixos. Vocês acham que na primeira semana eles já conseguem sair com a escolha de uma atividade investigativa, Ana? Eu acho que quando eles estiverem fazendo o plano, na medida em que nós dissemos aberta, vai ter. Tá. E aí, como é que a gente faz esse levantamento? A gente pode fazer não sei, um espaço no AVA, para que eles coloquem eles. Vocês têm a planilha com o nome deles? Tem. Então, aí a gente dá a planilha e eles vão colocando o que eles vão fazer. Tem. A gente pode na primeira semana, pode ser, Mariana? Claro. Já te passo depois. Pode? Tá? Eu tenho, pode ser. Porque dessa forma, tu não precisa ficar fazendo levantamento, né? Eles já vão se organizar ali na planilha. Eu acho que agiliza muito. Sim, por isso que eu perguntei como é que a gente pode fazer, né? Aí depois eu só faço aquela distribuição pelo que estava antes, né? Como a gente fez no ano passado. E, claro, aí a gente vai ver qual colega pode migrar ali para o eixo de tecnologia. Sônia levantou a mão. Não, acho que vocês já falaram. Eu ia sugerir de fazer uma planilha, um link no Drive, que daí eles já iam automaticamente preenchendo. Mas aí eu acho que vocês já falaram. Então, era isso. Tá. E, ao mesmo tempo, colocar no plano, né? Uhum. Quando eles estão fazendo o plano, eles também colocam qual é o eixo que eles estão escolhendo. Bom, então, já ficou combinado. Gente, o último ponto ali da pauta é que a gente tem que fazer o plano de ação do curso, né? Para enviar até dia 6 ali para o Instituto, tá? Com as nossas metas, estratégias, objetivos, né? De acordo com o PDI. O que eu e a Liliane pensamos, né? A gente fez lá no Drive um arquivo, com uma tabela ali com os objetivos, estratégia, metas, né, Lili? Aquele monte de... que era aquelas outras palavras lá. E a gente trabalhou já 2 vezes ali em cima, porque só tivemos que voltar e ler, né, porque o PDI mudou, e fizemos uma leitura. O que nós gostaríamos, assim, de trazer para vocês? A gente pensou em compartilhar esse arquivo com vocês, né? Em vez de marcar, aí, do que vocês acham, né? Para as contribuições, para ver, gurias, vocês, o que vocês ali colocaram, às vezes, de estratégia ou métodos, é coerente com o nosso curso, a gente consegue fazer ou não, né? Enfim, nós nos reunimos 2 vezes, fizemos uma proposta que também eu não tinha trabalhado assim num plano de ação específico, né, de um curso, nem eu nem a Lili.
Então, a gente pensou em compartilhar esse Drive com vocês. Acho que até está compartilhado, não tá? A gente não colocou seu nome. Não, na verdade, só o link, a gente tem o link. Isso. Só o link. Aí a gente coloca o link ali no grupo. O que vocês acham? Pode ser? Acho que não, Pode. né? Tá. Eu sou a primeira a concordar. E aí até dia 5, vamos combinar? Pode ser? Porque a gente tem que enviar para o IMF até dia 6, né? Para não deixar para o último dia. Ótimo. O Fábio também concordou. Que bom, acho que nós pensamos iguais. Tá bem? Então, assim, a outra... Depois a gente passa ali também, eu passo para vocês a próxima reunião, porque como vai ter reunião agora, né, semanal, da disciplina 3, a gente pensou também em continuar com essa dinâmica de reuniões, não sei se semanal, mas quinzenal da disciplina 4, e esses encontros com os tutores também periódicos. Aí a nossa reunião geral, a gente já tinha até uma data, né, Liliane? Mas depois até eu compartilho ali no grupo, né? Uma data que não fique assim tão puxada, né? Que não tenha 2, 3 reuniões na mesma semana. Acho que é isso, pessoal. Alguém mais quer trazer um outro ponto? Né? Porque também nós já estamos fechando nossas 2 horas aqui de reunião. Eu sei que tinha bastante coisas, né? Não? Obrigada, Sônia. Bom, semana que vem tem alguma reunião? Tem alguma... Não, o que acontece? As próximas quartas-feiras são as reuniões da disciplina 3, que a Ana e a Maria começam a reunião às 19 horas com os tutores e 19h30 com os estudantes, que aí elas vão discutir, né, vão fazer a leitura do texto e vão conversar sobre questão problema, né, Ana? É isso. Eu olho para a Ana também. Se a gente quiser participar, que a gente pode estar. Com certeza, né? Eu não vou estar porque eu dou aula às quartas à noite. Eu e a Liliane também dá aula quarta à noite. Essa semana que vem já tem? Já. Dia 6 começa. Tá. Eu queria participar, vai ficar gravado, porque assim, Sim. Eu ainda estarei de férias semana que vem, e eu não vou estar com internet na quarta-feira. Não, vai ficar gravado, porque também a gente tem que disponibilizar para os alunos que não poderão estar na quarta, né? Tá. Então, assim como nós não vamos poder, alguns alunos também. Então, as gurias disponibilizam tanto na disciplina, né, Ana? Depois, aí eu posso gerar, ela pode me mandar, eu coloco no YouTube do curso, disponibilizo o link na disciplina, e como a gente fez, e disponibilizo ali para vocês no grupo, e nos grupos também dos polos também. Mas quando ficar salvo, eu vou saber onde está, ou você que entra lá naquele da SEAD? Tá, mas é no Gmail da SEAD que vocês... não, aí tu grava, né? Como agora eu gravei, vou fechar, vai ficar disponibilizado no Drive dessa conta da SEAD. Aí eu baixo e coloco no YouTube do curso. Tá, então a gente grava e vai ficar lá, tá? Isso, tá bem, tá ótimo. Tá? Aí, a partir da Ana. A partir da Tá. A partir da outra semana eu já gostaria de participar também. Só semana que vem que não. Não, e claro, bom, todos estão convidados, né, para participar da nossa leitura. E aí também, né, o Igor, a Thalissa, a Sabrina podem lembrar, né, de não esquecer de gravar. A Alex também vai estar junto, né? Vai estar com a escola, não consegue. Ana, é importante que tu faça o login. Muito velha. Maria também. Ela está me achando, gurias, muito velha, e Fábio, né? Então, ela sabe que eu vou me esquecer, então ela está dizendo, lembrem a Maria do Carmo, lembrem para gravar. É sempre bom. Alex, o login é o da SEAD. Sim, mas quando tu logar, vão pedir para verificar. Provavelmente alguém ali da TI vai ter que... Não, mas nós já tratamos isso tudo. Já? Não, tá, perfeito. Já está tudo esclarecido. Já fizemos, já conversamos com TI lá da SEAD, a Ana está assim, super Não, porque sempre que a gente faz um login novo, ele pede para verificar, e manda um SMS. Não. A gente já conversou lá com o Jefferson, né? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, gente, boa noite, então, né? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Ótimo.